Ok, vamos continuar então com a parte 3. Nessa parte 3, nós vamos entender um pouco melhor as ondas estacionárias e como elas trabalham a nosso favor. Elas vão se transformar numa ferramenta para a nossa intenção aqui. Está ali, parte 3, ondas estacionárias. Relembrando, para aqueles que não têm ainda o devido trato com essa informação, eu queria chamar a atenção para vocês da lei de Ohm. A lei de Ohm ela diz o seguinte, quer dizer, fazendo uma tradução aí para o nosso interesse, ela diz o seguinte: em qualquer ponto de um circuito, e no nosso caso o circuito é uma linha de transmissão, a relação entre a tensão, que alguns chamam de voltagem, mas voltagem não existe, a tensão, e a corrente é dada pela resistência. Essa relação entre tensão e corrente é dada pela resistência. Então, se eu estou lá num circuito e meço uma tensão de 100 volts e verifico que naquele ponto está passando uma corrente de 10 amperes, eu posso dizer que a resistência ou a impedância naquele ponto é de 10 ohms, que é a relação entre tensão e corrente. Resistência é a característica de um circuito puramente resistivo, ou seja, que não tem componentes reativos, como indutores e capacitores. Então, um resistor, uma resistência de chuveiro, uma resistência de torradeira, do ferro de solda, uma lâmpada incandescente, né? Elas são resistivas e, portanto, elas oferecem resistência. Agora, existem outros circuitos que contêm elementos reativos, indutores e capacitores, e que a gente também mede em cima deles a relação entre tensão e corrente pela lei de Ohm, só que daí a gente não pode chamar mais de resistência, a gente chama de impedância. E a nomenclatura é essa daqui, ó. Para um circuito resistivo, a relação entre tensão e corrente é a resistência e é dada em ohms. A letra que a gente usa nesse caso é o R de resistência. E a relação entre tensão e corrente para um circuito que também tem elementos reativos é dada por uma impedância, a letra que a gente usa é o Z, mas a unidade continua sendo ohms. Só que a gente diz que neste caso, quando você tem uma impedância, essa impedância ela é composta por um elemento resistivo, que pode existir ou não, mais um elemento reativo. Esse elemento reativo pode ser capacitivo ou indutivo. Esse J é porque é um componente complexo. A impedância é um número complexo, não é um número natural. Então ele tem que ser tratado como um número complexo. Não vou dar aula de matemática, a gente vai usar isso daqui a pouco de uma forma mais simplificada. Quando eu estou trabalhando em radiofrequência, é o nosso caso, tudo é praticamente impedância. Em alguns casos muito específicos, a parte reativa da impedância tende a zero e a impedância fica puramente resistiva. Mas é melhor a gente tratar tudo como se fosse impedância. Uma linha de transmissão estilizada, né? Vamos imaginar que isso é uma linha bifilar, como aquela fita de 300 ohms. Não é um cabo coaxial, é uma linha paralela, mas para fazer as contas aqui ajuda a desenhar dessa forma. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é saber qual é a impedância de entrada, Zin ou Ze, né? Eu peguei essa figura de um artigo americano, para não ter que desenhar tudo. Então está lá em inglês, né? Zin ou Ze, Z de entrada. Qual é a impedância de entrada de uma linha de transmissão terminada, que tem uma impedância característica Z0, que tem um coeficiente de propagação beta, depois a gente vai ver o que é o beta, e que está terminada com uma impedância ZL.
com a seguinte condição, ou seja, com nenhuma condição. É uma linha de transmissão com impedância característica Z0 qualquer, pode ser 50, 75, 300, 450, seja lá qual for a impedância, é uma impedância qualquer, Z0. Ela tem um comprimento L qualquer, e ela está terminada numa carga que tem uma impedância ZL, o L aqui é de load do inglês, né? Pode ser ZC, impedância da carga, qualquer, para uma frequência qualquer, e essa frequência tem um dado comprimento de onda lambda. Então eu quero saber como é que eu faço essa conta genérica. Eu preciso de uma equação para fazer isso. Está aqui uma condição de excepcionalidade, digamos assim, essa é a condição ideal para uma linha de transmissão. Imagina que eu estou com uma linha de transmissão cuja impedância é 50 ohms e ela está bem terminada com uma carga de 50 ohms. Isso é maravilha, né? Maravilha. Aí eu aplico uma potência na entrada de 100 watts. O que vai acontecer? Se essa impedância de carga é 50 ohms e ela está casada com a impedância característica da linha de 50 ohms, esse 50 ohms está refletido aqui na entrada, vai aparecer 50 ohms aqui. Então, pela lei de Ohms, se eu tenho 100 watts, potência é tensão versus corrente, vezes corrente, né? Se eu tenho 100 watts e 50 ohms, dá para fazer as contas, né? A tensão que vai ser aplicada aqui nos terminais é de 100 volts de pico, e a corrente é uma corrente de 2 amperes de pico. Pico aqui, né? Aqui em cima da senoidezinha, 100 volts, 2 amperes. Opa, mas aqui deu 200 watts. Sim, porque é de pico. A relação entre o valor RMS, o valor eficaz da tensão e da corrente, em relação à sua tensão ou corrente de pico, é raiz de 2. Então, é só fazer essas contas aqui. Mas o importante que eu quero mostrar aqui para vocês não é a lei de Ohm, não é a conta de potência, que vocês podem pegar isso no handbook. É verificar o seguinte: se a linha está casada, em qualquer ponto dessa linha eu vou medir essa tensão RMS de pico constante, né? Não é? A amplitude do sinal senoidal aí, ele é constante e é totalmente dissipado lá na carga. Também, se eu quiser medir a corrente ao longo dessa linha de comprimento L, eu vou medir também 2 amperes ao longo dela o tempo todo, 2 amperes de pico, ou 2 dividido por raiz de 2 amperes eficazes. Mas não existe variação do valor de tensão, da amplitude dessa senoide ao longo da linha, e ela se conduz totalmente através da linha e vai ser dissipada aqui na carga. Ou, se essa carga for uma antena, ela vai ser radiada. Essa é a nossa situação ótima, aquela que nós queremos ter. É a mais difícil de ter, claramente, né? É a mais difícil de ter. Então, nesse caso, olha, está tudo casado, bonitinho, a linha de transmissão é dita então casada. Toda a potência ou energia entregue na entrada dessa linha é transmitida e entregue para a carga que vai tratar dela lá na carga. Agora, existe a situação dela não casada. É isso que nós estamos querendo entender. Porque quando ela está casada, a impedância de entrada dela é a impedância característica, que é a impedância da carga, é tudo igual. E quando ela não está casada, eu tenho uma impedância característica Z0, outra impedância de carga ZL, e vai dar uma terceira impedância na entrada. Como é que eu faço essa conta para uma linha descasada? É isso que eu estou querendo chegar nesse ponto. Por que acontece isso? Por que ela transforma, né? Transforma a impedância de saída numa outra impedância na entrada? É por causa da onda estacionária.
dar um exemplo para vocês de como é que se forma uma onda estacionária. Considere que eu tenho um gerador de sinal aqui na esquerda, uma linha de transmissão de comprimento X, e essa linha está terminada em aberto. Se ela está terminada em aberto, a energia ou a potência que eu estou entregando desse gerador sobre a linha, quando chega aqui no fim, ela se propaga pela linha, vai levar lá um tempo pequeno, mas vai levar um tempo para chegar aqui. Quando chega aqui, ela não tem para onde ir, não tem uma carga pendurada, está aberto, não vai circular corrente na carga, é um circuito aberto. Então, todo sinal que bate na linha em aberto volta para trás, não tem para onde ir, ele volta sobre a linha. É uma onda refletida. E isso vai formar uma onda estacionária sobre a linha. Sabe como? Olha só. Olha que doideira. Essa senoide azul é o sinal que está se propagando para a carga. Chega na carga, ele encontra um circuito aberto e volta vermelho ou rosinha. Então, ao longo do tempo, você tem um sinal indo para a direita, a onda transmitida, e o sinal vindo para a esquerda, vermelho, onda refletida. Esses são ondas, tá? A onda estacionária não é bem uma onda, ela é uma composição das duas ondas. A gente chama isso de envoltória ou envelope, né? E você percebe que conforme os dois sinais azul e vermelho, eles vão se modificando ao longo do tempo, caminhando para a esquerda, caminhando para a direita, eles vão se somando e subtraindo. Tem hora que ele anula, tem hora que ele soma negativo, tem hora que soma positivo, e isso acaba gerando essa onda estacionária em preto. Você vê que ela não vai nem para a esquerda, nem vai para a direita, o que quer dizer que ela é uma onda estacionária. Essa onda estacionária é caracterizada por duas questões. Esse valor máximo aqui a gente chama de ventre, e o valor mínimo aqui nulo. Como nós estamos com o circuito completamente em aberto, o nulo aqui é igual a zero. Não é necessariamente zero. Por que ele chega a zero? Porque a amplitude do sinal incidente e do sinal refletido é igual. Então, quando eles entram em inversão de fase agora, né, cada vez que eles ficam um oposto com o outro, eles se cancelam totalmente. Então, o nulo acaba sendo zero, o vale que a gente chama, né? São ventres e vales. Quando a reflexão é total, o vale acaba sendo um nulo, acaba sendo zero, tá? Então, essa daqui é uma onda estacionária, que ela fica estacionada sobre a linha de transmissão quando você tem reflexão. Repetindo, esse é um caso extremo, onde eu tenho um circuito aberto. Qual é o outro caso extremo? Quando eu tenho um curto-circuito ali na ponta. Quando tem um curto-circuito, também o sinal não tem para onde ir, ele volta com amplitude total de Ré, e acontece esse tipo de onda estacionária. Aqui tem um gráfico parado para vocês verem quando eu tenho uma situação de carga parcialmente descasada, quer dizer, a carga aqui nesse ponto não é nem um curto-circuito nem um circuito aberto. O que acontece? O sinal azul está se propagando para a direita, essa amplitude toda de 1 volt de pico, né? Tensão normalizada, 1 volt. Chega aqui, ele encontra uma carga que não é nem curto, nem aberto, e também não é a impedância característica da linha. Então é uma carga parcialmente descasada. O que acontece nessa hora? Parte do sinal é transmitido, se for uma antena ele é radiado, você vê uma amplitude menor aqui, da ordem de 0,60, 0,7 mais ou menos de amplitude de pico, e o que sobra dele é refletido aqui no sinal vermelhinho cor-de-rosa. Onda refletida, onda transmitida, onda incidente, onda refletida. Essa que reflete, ela soma, ela se compõe formando essa envoltória vermelha. Essa envoltória vermelha é a envoltória da onda estacionária. Ok? Então é isso que acontece. Essa onda estacionária, ela vai ter ventres e vales. Ventres e vales. Vê que o ventre aqui está da ordem de 1,3
V máximo, e o vale 0,7. Qual é a relação de onda estacionária? A taxa de onda estacionária. Você pega o valor do máximo e divide pelo valor do mínimo. Então, se dividir 1,3 por 0,7, vai dar 1,86 por 1. Essa é a taxa de onda estacionária para esse caso específico que nós estamos mostrando aqui. Ok? Tem um gráfico aqui, para vocês darem uma olhada, né? Aqui é a posição relativa ao longo da linha de transmissão, que é um comprimento de onda elétrico, e aqui a amplitude da onda estacionária. Se eu tiver um casamento de impedância perfeito, a taxa de onda estacionária é 1 por 1. É o que a gente gosta de fazer, né? Preciosismo ali, chegar em 1 por 1. O que acontece? Não tem onda estacionária, é uma linha reta. Você tem o mesmo sinal de amplitude constante ao longo de toda a linha. Essa é a situação ideal. Quando você começa a ter uma onda estacionária, ela começa a aparecer aqui. Olha, essa aqui é uma onda estacionária para uma taxa de onda estacionária de 2 por 1. Ela está chegando aqui a 1,30 e qualquer coisa aqui em cima. E aqui embaixo 1,65 mais ou menos. Então, você pegar aqui 1,3 e alguma coisa por 1,7, sei lá, 1,67, vai dar 2. Relação entre o ventre e o vale. Aqui uma relação de onda estacionária de 5 e a relação de onda estacionária infinita. A infinita é quando tem um curto ou tem um circuito aberto, né? Então a tensão chega a 2, dobra a tensão, né, em certos pontos da linha, e em outros pontos o vale chega a 0. Por isso que os nossos transmissores não gostam de taxa de onda estacionária, porque a tensão de radiofrequência volta tudo para o transistor de saída, por exemplo, né, de potência, ela volta com o dobro de amplitude. Isso pode queimar o transistor de saída, a taxa de onda estacionária. Bom, aqui vocês estão vendo um medidor de onda estacionária. O que acontece, vocês já usaram um, né? Então está ali o botãozinho dele aqui, você ajusta para o máximo e depois pega o mínimo. E daí já tem uma relação de taxa de onda estacionária no medidor. Ele não é um medidor de valores absolutos, porque ele faz uma relação entre dois valores. Ele mede o máximo, que é o ventre da onda estacionária, depois mede o mínimo, o vale, e divide um pelo outro. A escala já divide um pelo outro. Então, ok? Então, se der infinito é porque está em aberto, está em curto. Então, a escala não é de 0 até algum valor, né? Ela começa em 1, porque é 1 por 1, está bem casado, beleza, ou, do outro lado, está em curto ou está em aberto, é infinito. É uma escala diferente de outros medidores que a gente conhece. Aqui o velho e bom Micron está que me acompanha há 50 anos, só para mostrar para vocês como é que ele faz isso. Está aqui a escala dele de 1 até infinito, né? E dentro dele a gente tem essa sonda, o conector que vai para o transmissor de um lado, para a antena do outro, tem um circuito aberto, uma linha aqui, um pedaço de fio ou uma linha impressa na placa de circuito impresso, onde está passando o sinal. Em paralelo com ele tem duas sondas de corrente, é como se você estivesse fazendo um acoplamento frouxo, pegando uma pequena parte da corrente que está circulando aqui e induzindo nesses dois condutores. E daí você retifica ela para cá, filtra, tem uma tensão ou uma corrente. A corrente é definida por esse resistor, que vai defletir lá o ponteiro do microamperímetro, e ele é proporcional à amplitude positiva lá da onda estacionária. E a sonda, ao contrário, para o outro lado, mede o nulo, né? Mede o ventre. Então, na chavinha direta reversa, tá? A gente pega aqui o forward e o reverse na chavinha ali para medir a onda estacionária relativa.
Na prática é isso daqui, ó, tem o condutor central entre os dois conectores da antena, e aqui impresso na placa tem as sondas de acoplamento de corrente. Depois aqui não dá para ver, dá para o outro lado, né? Do outro lado tem os diodos, os capacitores, os resistores, e saem os 3 fios aqui, o terra, o forward e o reverse lá para o microamperímetro. Muito bem, onda estacionária está vista. Agora vamos em frente.